4 Vocês, pessoas. vocês dividiram, né? Sim. Ok, então. Pessoal, começando aqui nosso seminário em primeiros socorros, vamos iniciar aqui com a apresentação do grupo de afogamentos, composto pela Alice, a Ana Clara, o Diogo, a Jaiane, a Paola, a Roberta e a Vitória. Ok? Ok. Já que você fez a introdução, passa para mim, por favor, Diogo. Então, a gente vai começar o trabalho com o conceito do que é afogamento, porque na prática acho que todo mundo sabe mais ou menos como é que é. O afogamento, ele é a paragem respiratória resultante da aspiração de líquido decorrente da imersão ou submersão do indivíduo em lagos, banheiras, piscinas, mares. Não somente nesses lugares que tem uma maior concentração de água. Dependendo da pessoa, da capacidade que a pessoa possui também, tipo criança, ele pode se afogar em lugares que têm uma menor quantidade de água. Essa aspiração de líquido, ela leva a uma dificuldade ou total impedimento da obtenção de oxigênio atmosférico. E essa aspiração de líquido, né, o afogamento em si, ele geralmente ocorre de forma silenciosa, sendo poucas as pessoas que conseguem sinalizar, falar alguma coisa para dar um sinal de que está se afogando e que precisa de ajuda. Ele é mais comum em locais que a água é mais quente e entre pessoas com mais acesso à água frequente. Ok, que essas pessoas geralmente têm uma facilidade para nadar, uma habilidade em natação, mas é um lugar mais comum de acontecer. E ele também é o causador de morte de muitas crianças e adolescentes. E uma parte que é mais teórica do que na prática, né, que muita gente não sabe, é que durante o afogamento a pessoa inicialmente ela sustém a respiração. E aí isso segue de espasmos da laringe e posterior diminuição dos níveis de oxigênio. Só mais tarde, na maioria das vezes, que a água entra nos pulmões em grande quantidade. Então, durante esse período que a água não entrou ainda, a pessoa consegue pedir socorro, consegue sinalizar. Pode passar, Diogo, por favor. E as causas do afogamento? É mais comum, né, acontecer afogamento durante o verão, porque é quando as pessoas têm mais contato com a água. E as causas dele muitas das vezes podem ser por falta de conhecimento do lugar ou falta de conhecimento do que você vai fazer, né, habilidade em natação, em lidar com aquela quantidade de água. Pode ser também por câimbras que a pessoa tem durante o momento que ela está em contato com a água, por uso de drogas e álcool que mexe com a cabeça da pessoa, ou uma crise convulsiva, ou traumatismo que ela pode bater a cabeça na beirada de uma piscina, no chão de um lago, alguma coisa do tipo, ou por doenças cardiovasculares. Oi, meu nome é Ana Clara e agora eu vou explicar um pouquinho como que o corpo ele vai reagir nos casos de afogamento. A princípio, quando a pessoa ela entra em contato com a água, a primeira coisa que ela vai fazer, do instinto do ser humano, é prender a respiração. Aí, logo após, ela vai fazer de tudo para não ingerir o líquido. Após um tempinho, essa pequena quantidade que provavelmente ela irá ingerir, porque muitas pessoas não conseguem ficar mais de 10 segundos sem respiração. Após esse tempo, o sistema respiratório ele vai atingir a laringe e ele vai entrar em contato com o nosso sistema respiratório, ocasionando uma asfixia, que é o que a gente conhece como afogamento na água. Só que, na maioria das vezes, as pessoas não têm esse reflexo de tentar guardar o máximo de oxigênio possível para ela sem desesperar. A pessoa ela busca meios e formas de não se afogar mais desesperada ainda. Então, os pulmões da pessoa enchem de água e essa pessoa fica sem meios de respiração. Pode passar, Alice. Então, como eu já havia explicado, né, que está no slide, essa pessoa ingere uma quantidade muito alta de água que vai direto para os pulmões. Esse fator, o pulmão ele incha e a pessoa perde totalmente a consciência, fazendo com que ela fique submersa na água sem qualquer tipo de movimento, impossibilitando que às vezes as pessoas consigam visualizar aquela pessoa dentro da água para poder ajudá-la. Ok.
Agora eu vou explicar o que a gente deve fazer se a gente vê uma pessoa que está se afogando. Primeiro de tudo, a gente vai analisar o cenário que a pessoa está. Por exemplo, se ela estiver numa piscina se afogando, a gente tem plena consciência de que a gente pode entrar na piscina para tirar essa pessoa. Porém, se for em caso mais grave, como em rios, mares, lagoas, a gente tem que analisar o cenário por completo. A gente chama outra pessoa para nos ajudar e logo após a gente vai ligar imediatamente para o SAMU, depois que a gente vê que a coisa já está agravada. Logo após todo esse processo, a gente vai procurar meios de retirar aquela pessoa da água. A pessoa ela vai estar se autodebatendo e por isso a gente vai ter que tentar acalmá-la, pedindo para ela ter o máximo de calma possível, porque quanto mais nervosa, mais você afunda, dependendo do local. E depois a gente vai pegar qualquer material que flutue e que essa pessoa possa se segurar para a gente puxar ela e retirá-la do local. Isso acontece bastante em lagoas e mares. Nos mares, a gente tem os pessoais que ficam lá com jet skis e afins para caso eles percebam que tem pessoas se afogando no mar. E logo após todo esse processo, que a gente analisou que a pessoa está num caso de afogamento, a gente vai prestar o socorro devido para ela naquele momento. Porém, se a vítima estiver bem próxima de você, é importante você sempre é, estender o seu pé ao invés da sua mão. Por isso, quando a pessoa está afogando, ela vai estar muito nervosa. E é provável que essa vítima vai puxar a sua mão e você também vai se afogar junto com ela. Então é melhor você sempre estender o seu pé. Você só deve entrar nessa água se você souber nadar. Se você não souber nadar, é preferível que você, igual nos passos anteriores, que você chame as pessoas adequadas para socorrer essa vítima. Caso a pessoa seja retirada da água, é importante você ficar verificando a respiração dessa pessoa durante 10 segundos, observando os movimentos do tórax, ouvir o som que está saindo pelo nariz, o ar, né? E sentindo o ar que sai pelo nariz. Se estiver respirando, é importante que você deixe a pessoa deitada de lado até que os bombeiros ou o SAMU cheguem ao local. E também é importante que você verifique se a pessoa tem batimentos cardíacos, colocando os dedos no indicador, no médio, no pulso, né, da pessoa, ou na artéria carótida no pescoço, e contando as pulsações durante 10 segundos. Cuidados que nós devemos ter quando alguém está dentro da água, né, está afogando dentro da água. Depois de auxiliar a vítima do afogamento, com o apoio de materiais flutuantes que podem tentar retirar essa pessoa da água, né, mas, no entanto, isso só deve ser feito se o socorrista souber nadar, igual eu falei anteriormente. Outros cuidados que nós precisamos, que devem ser considerados, né, no caso do salvamento da água, é como avisar pessoas que será feita a tentativa de salvamento, né, e tudo mais. Retirar os sapatos e as pessoas e coisas que possam pesar na água. Levar outro material de flutuação, como uma prancha, uma boia. Não chegar muito perto da vítima, porque ela pode te agarrar, né, e te puxar para o fundo da água junto com ela. Somente retirar a pessoa se você tiver força suficiente para esse ato. E sempre manter a calma. Porque você vai ter que ajudar aquela pessoa, porque você não pode estar mais nervoso do que aquela pessoa que está se afogando. Esses cuidados, eles são importantíssimos para que o socorrista não se afogue, né? E é sempre necessário manter alguém do lado de fora. Por quê? Porque ele vai estar apontando as direções e chamando em você em voz alta. Boa tarde, meu nome é Alice e vou estar falando sobre o que fazer caso a pessoa não estiver respirando, né? Que é o caso aí mais grave, o afogamento mesmo. Bom, você vai deitar a pessoa no chão com a barriga para cima, posicionar as suas mãos sobre o peito da vítima, igual tá aí na imagem, superfície rígida. Você vai fazer assim com as mãos, ó, entrelaça uma aqui, a outra fica esticadinha. E vai com a barriga para cima, utilizar o seu peso, né? 2 empurrões por segundo. Fazer 2 respirações boca a boca com a máscara de bolso a cada 30 massagens cardíacas. É preciso manter essas manobras de reanimação até a pessoa voltar. Pode passar, Diogo, por favor.
E como que a gente faz para prevenir isso, para não acontecer o que os colegas falaram, ao decorrer da apresentação? As crianças devem ser incentivadas a aprender a flutuar a partir de 1 ano, nadar com 4 anos para estar sempre preparada, né? Assim, caso aconteça algum acidente, manter atenção constante nas crianças, não pode deixar sozinho. Nunca nade sozinho, porque pode acontecer alguma coisa e alguém não pode estar perto, né? E ver. Evite mergulhar em local que você desconheça a profundidade. Prefira sempre nadar em águas rasas. Não subestime sua capacidade de nadar. Tenha muito cuidado. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode colocar no chat. E é isso. Obrigada pela atenção. Muito bem. Vocês cronometraram aí o tempo, hein? O meu aqui deu 10 minutos redondinho. Parabéns, meninos. O trabalho de vocês ficou muito bom. Eu gostaria, Diego, que você colocasse apenas as referências aí na apresentação, que eu não vi. Só para ver de onde vocês tiraram aí Assim, pera só um minuto, que eu fechei. o embasamento teórico aí do trabalho de vocês. Professor, mas eu acho que ele tinha acabado de mostrar, eu acho que foi o último slide. Então deve ter sido na hora que eu fui desativar aqui o meu cronômetro. Mas vocês enviaram para mim os slides também, né? Acho que só a parte teórica, mas Não, eu não possivelmente cheguei a envia os enviar. slides também. Travou, Aqui, Diogo. aqui, ó. Eu cheguei a Depois enviar para envia você, para mim. professor. Isso. Teórica, Depois envia mas para você mim quer a eu envio apresentação por e-mail também. também? Pode enviar, por favor. Tá bom, então. Tá aí as referências. Beleza, pessoal. Ó, o trabalho de vocês ficou muito bom, tá? Gostei muito. Ficou bem organizado, da forma que foi pedido mesmo. Tá? Algumas observações em relação à parte de cuidados mesmo, né? Que a gente tem que ter na hora da situação que a gente tem, que a gente se deparar aí com um afogamento. Né? Então, se não souber nadar, não arrisque, mesmo que seja, às vezes, um membro da família, uma pessoa importante, porque talvez esse afogamento que você está presenciando, se você não souber nadar e for querer, às vezes, ajudar lá dentro, você muitas das vezes vai atrapalhar a pessoa que está lá ao invés de querer ajudar. Entendeu? Então, os cuidados são muito importantes. A parte às vezes, a criança souber flutuar, saber nadar, isso aí é muito relativo. Né? Porque eu já tive casos de vizinhos que perdeu o filho de 4 anos porque tinha piscina em casa, o filho fazia aula de natação, mas por um momento de descuido, por isso que é importante ter atenção total, principalmente em crianças, né? Por um descuido, essa criança caiu na piscina lá, se desesperou, foi um dia à noite, né? O socorro demorou a vir até que os pais perceberam que a criança estava dentro da piscina, já era tarde. Né? Então, eu não presenciei, mas já passei um pouco próximo dessa situação. Né? Então, a parte da criança ter essa percepção de saber nadar, de saber flutuar, ajuda bastante. Mas dependendo da situação, se for, às vezes, um local, uma piscina, um local mais fundo, nem sempre isso vai ajudar. Né? Mas contribui muito para diminuir o risco, né, de morte. Beleza? Parabéns pelo trabalho aí, meninos. Próximo grupo. Professor, nossa, é agora sobre choque elétrico. E eu vou apresentar a tela aqui. Compartilhar. Então, o nosso trabalho é sobre choque elétrico. Eu sou a Sofia. O meu... Pode passar. Joyce. Vocês estão me ouvindo? Então, tá dando para ouvir. Estamos, Sofia. Tá.
Acho que pulou uma parte, mas o meu grupo é composto pela Amanda, o João Vitor, a Joyce, a Maria Eduarda e eu, e somos todos do terceiro F. Então, primeiro, a gente precisa explicar o que é o choque elétrico e o que ele causa no nosso corpo. Então, a definição de choque elétrico é que é uma lesão devido ao contato direto com uma fonte de alta tensão. Porém, existem vários graus de choque elétrico. Você pode ter um choque muito forte, que pode até te levar à morte, e você pode ter um choque não tão prejudicial assim. Os maiores responsáveis por esse tipo de acidente são os raios, né, que são descargas elétricas de forma natural, natureza, e outros tipos de choque que são causados por fios, no caso de alta tensão, com voltagem superior a 600 volts. Geralmente, em áreas pode acontecer, por exemplo, se ocorrer algum acidente e algum fio entrar em contato com a água. Se você entrar em contato com essa água, você leva um choque. Também pode acontecer, por exemplo, se você estiver trabalhando ou em algum lugar, em área de trabalho acontece muito isso, porque as pessoas elas não tomam o devido cuidado na hora de chegar perto desse tipo de fio. E aí o que acontece com o seu corpo? Quando o choque ele entra em contato com o seu corpo não está preparado para essa quantidade de energia, que faz seus músculos contraírem, ou seja, torna difícil a sua mobilidade. Então, se você precisar sair correndo dali, você não vai dar conta. Próximo. Aí a gente vem os primeiros socorros. O recomendado é cortar a fonte de energia, desligar ela. Como eu vou fazer isso? Da forma mais segura possível. Se for um fio que arrebentou e caiu dentro da água, não tem como você cortar essa fonte de energia. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar uma ajuda especializada para esse tipo de situação. Mas se for, como eu falei, uma situação em que, até está representada aí no slide, em que a pessoa se descuidou por um momento na hora de fazer um trabalho manual, por exemplo, e tem a possibilidade de desligar de onde está vindo essa fonte de energia, então você desliga e logo depois você afasta essa pessoa da fonte elétrica, de preferência utilizando materiais que não conduzem eletricidade. Por exemplo, madeira seca, plástico, vidro, borracha, e evitar ao máximo encostar nessa pessoa, porque se o corpo dela estiver eletrizado, você vai acabar pegando choque para você. Depois disso, o ideal é chamar a ambulância, sempre observando qual é a situação, porque, como eu falei, muitas vezes a situação não é muito boa, assim, para você tomar a frente de começar o primeiro socorro. Então, às vezes, você vai ter que chamar a ambulância bem antes de tentar desligar a fonte, de tentar afastar a pessoa dali. Mas, se for possível, seguir esse cronograma, basicamente. E aí você vai observar se a pessoa está consciente, se ela está respirando. Se ela estiver consciente, você precisa acalmar ela, porque nesses momentos a pessoa com certeza vai ficar desesperada. E ficar desesperada nessa situação nunca é uma boa ideia. E aí, se ela estiver consciente, se ela estiver respirando, estiver tudo certo com ela, você acalma ela e espera a equipe médica chegar, porque eles vão saber orientar melhor o que é para você fazer, tanto durante a sua ligação, porque você vai ligar, você vai falar, olha, aconteceu isso, o que eu faço? Tanto quanto eles vão saber te orientar no caso, assim, os cuidados que serão tomados com essa pessoa precisam ser de ajuda médica, de uma ajuda profissional. Se a pessoa estiver inconsciente, mas ela estiver respirando, eles recomendam que você coloque ela nessa posição lateral de segurança, que é muito utilizada em vários outros tipos de primeiros socorros, que evita que a pessoa
tem uma asfixia se ela, por acaso, vier a vomitar. Então, se ela estiver nessa posição, ela não vai ter esse problema. Se a pessoa estiver inconsciente, você precisa fazer essa massagem cardíaca e a respiração boca a boca. Uma coisa é que, se você não sabe fazer isso, se você nunca fez isso, eu não acho que seja recomendado você começar a fazer, principalmente se você não for a pessoa mais centrada no momento. Se você estiver muito desesperado, se você não for a única pessoa ali, e se tiver alguém que é mais capacitado do que você, deixa a outra pessoa fazer. Porque se você fizer isso errado, você pode acabar prejudicando a pessoa mais do que ajudando ela. Essa ajuda, no caso, como já foi falado no outro tema, você coloca as mãos assim e pressiona no centro do peito e a pessoa tem que estar deitada numa superfície rígida. Por quê? Se ela estiver numa superfície mole, num colchão, alguma coisa assim, o corpo dela vai ficar irregular. E aí, quando você pressionar, ela vai afundar. Então, você não vai ajudar ela. Sem falar que aqui, essa parte do nosso corpo, ela é muito sensível. E se a pessoa fizer isso ou no lugar errado, ou se ela pressionar isso, o lugar errado, se ela colocar mais força do que ela deve, ela pode acabar causando uma fratura ou até mesmo impedindo essa pessoa de respirar se as vias aéreas dela não estiverem obstruídas. As consequências do choque elétrico. A gravidade das consequências varia de acordo com o fluxo da corrente elétrica, ou seja, varia com o grau, se é um choque mais prático ou se você está tomando um choque mais forte. Pode passar para mim, fazendo favor. Dentre as sequelas a gente pode citar náuseas, queimaduras, tonturas e alteração do batimento cardíaco. Essa questão das queimaduras também varia da tensão que você está tomando choque. Se você está tomando choque muito forte, você pode ter queimadura de 2º a 3º grau, que foi o caso do ex-namorado da minha tia, que estava pintando uma casa sem que o empregador não deu a ele os equipamentos necessários, o cabo do rolo encostou no fio, ele tomou um choque, que ele teve o braço e o peito dele totalmente queimado, não volta ao normal. Não é uma queimadura leve, é uma queimadura feia mesmo. A sorte que ele sobreviveu, para contar a história. Passa para me fazer um favor. Aqui, ó, nas consequências do choque elétrico, as lesões provocadas pelo choque elétrico, elas podem ser de 4 naturezas. A eletrocutação, que ela é fatal, o choque elétrico, as queimaduras e as quedas provocadas pelo choque. É muito importante a gente ressaltar que o que acontece, muitas vezes a gente acaba vendo vídeo no Facebook e coisas do tipo, as pessoas elas não dão importância para choques mais leves, porque mais vale você levar um choque forte, porque o choque forte você é jogado para fora, você não fica em contato direto, que é aquela tensão mais forte. Na tensão mais fraca, às vezes você fica grudado e não consegue sair, que é o caso que a Sofia falou, que alguém tem que desligar ou te tirar de alguma forma. Às vezes as pessoas não têm essa noção e acabam realizando serviços domésticos com fio, às vezes, e não presta atenção na lesão, pode acabar tomando um choque. E as pessoas não têm conhecimento, encostam uma na outra e acaba todo mundo morrendo. Grudado, eletrocutado, porque não tem como você soltar. Você não solta uma pessoa que está grudada na rede elétrica e colocando a mão nela. Você vai acabar segurando e a pessoa vai morrer queimada, todo mundo. Eletrocutado, no caso. E são esses os coisas. Essas são as nossas referências, no caso. E o trabalho foi esse. Muito bom, meninos. A apresentação de vocês também, dentro do prazo, tranquilo. Aquela parte que o João falou a respeito dos cuidados com a pessoa que, porventura, tenha tomado um choque, é muito importante, porque a Sofia também falou no início que, caso, nos procedimentos iniciais lá, quando você se depara com uma pessoa que levou um choque, é desligar a energia, né? Não ficou muito bem claro naquela hora que ela falou, retire, na hora que você perceber que já não tem mais a descarga elétrica acontecendo ali, retire a pessoa do lugar. Muito cuidado com isso, tá? Justamente por conta do João Vitor ter falado que talvez a pessoa pode estar com
com aquela descarga no corpo, e também, dependendo do choque que ela tomou, por exemplo, ela tomou um choque e estava lá em cima da casa, igual ele até citou o caso do pintor, estava em cima da casa, tomou um choque, perdeu o equilíbrio, caiu. Então, você vai dar o primeiro socorro para ele, mas às vezes você percebeu que ele está com uma... Aí por isso que tem que fazer aquele protocolo, a análise da situação. Vai que ele tomou um choque, sofreu uma queda lá de cima da casa e ele está com uma fratura. Então tem que ter muito, muito cuidado nesse sentido também, de tocar nessa pessoa, além de correr o risco de levar um choque também, mas também de tocar nessa pessoa e movimentar o corpo dela e correr o risco dela agravar uma outra situação que ocorreu após o choque. Tá? Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido também. Tá? Porque às vezes, beleza, estou salvando ela aqui do fio aqui que está próximo a ela, mas eu estou tocando no corpo, estou movimentando o corpo, e vai que esse corpo às vezes tem uma lesão, tem uma fratura, né, por conta de às vezes uma queda que ele tomou, que ele sofreu. Então, muita atenção em relação ao choque elétrico também. Tá? Os primeiros socorros estão aí para a gente tentar diminuir o risco de morte da pessoa que está promovendo esses primeiros cuidados aí. Certinho? A apresentação só com os dois, né? Beleza? Isso, era Obrigado, só a gente. meninos. Obrigado. Professor, já vou apresentar a tela, tá? Pode apresentar, daqui a pouco eu te dou um ok para começar aqui. Tá dando para me escutar? Tô ouvindo. Os demais aí estão conseguindo ouvir? Obrigado. Qualquer Amiga, coisa tá a um gente pouco pede para baixo. você falar um pouquinho mais alto só. Tá bom. Agora tá melhor? Mas tá tranquilo? Não, tá tranquilo por enquanto. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Giovana. Sou do terceiro ano G do Técnico em Alimentos e eu e o meu grupo vamos falar sobre as lesões traumato-ortopédicas. Os integrantes do grupo são a Ana Laura, eu, a Eliesley, o Ian, a Júlia, a Lara Carolina e a Sofia. Bom, no nosso trabalho a gente vai abordar a definição das lesões traumato-ortopédicas, os riscos, os diagnósticos, também o que são as fraturas, entorse, luxação, contusão e também o tratamento e a reabilitação dos itens listados acima. Bom, mas o que são lesões traumato-ortopédicas? A gente tem por definição que lesão é alguma alteração patológica ou traumática em algum tecido, quando afeta e perde a função. Logo, lesões traumato-ortopédicas são danos causados ao sistema locomotor, que incluem ossos, articulações, ligamentos, tendões e músculos. Mas como que ocorre, né? Elas ocorrem geralmente envolvendo um impacto externo, gerado por diversas formas de acidente, como quedas, batida de carro, de moto, perfuração por arma de fogo, até coisas do dia a dia podem ocasionar em uma lesão traumato-ortopédica. Você se desequilibrar em uma calçada ou dar um passo em falso. Mas, bom, o que fazer, né, se acontecer? Quais são os primeiros socorros? Primeiro que a gente tem que pensar que qualquer lesão traumato-ortopédica, ela é extremamente dolorosa. Então, a pessoa que for dar os primeiros atendimentos, ela tem que analisar a situação, né, para saber o que está ocorrendo ali
E o mais indicado a se fazer é imobilizar a parte afetada, que muitas das vezes já é um fator positivo para melhora do caso e que não agrave. Outras indicações são a exposição da ferida, né, que é a retirada de roupas, o controle da hemorragia, né, se houver, se ela for externa, no caso, limpar a superfície com um pano limpo, claro, né, fazer um curativo com gaze ou pano limpo. E os segmentos amputados devem ter um cuidado mais especial à parte. E uma das coisas mais importantes também, sempre utilizar luvas para evitar qualquer infecção ou contaminação por bactéria e assim agravar mais ainda a situação. Bom, meu nome é Ian e eu vou falar sobre as fraturas. Bom, as fraturas, elas são definidas como a quebra de um osso, que pode ser tanto incompleta quanto total. Elas podem ser classificadas de acordo com a causa, como traumáticas, que são aquelas que são mais comuns em acidentes, em que há uma força excessiva no osso, ou há movimentos repetitivos de uma força no osso. Patológicas, que são aquelas que ocorrem sem explicação ou com agravação de alguma doença que interfere na rigidez dos ossos, como osteoporose ou tumores ósseos. E, além disso, elas também podem ser classificadas de acordo com a lesão, como simples, quando apenas o osso é atingido, exposta quando a pele ela é perfurada, ou seja, quando a gente consegue observar o osso saindo da pele, complicada quando afeta outras estruturas além dos ossos, como vasos sanguíneos, nervos e músculos, incompleta quando há lesões, porém não há quebra do osso. Os riscos. As fraturas elas podem gerar ou vir acompanhadas de outros problemas. Entretanto, complicações sérias elas são incomuns. O risco de complicações sérias ele é agravado quando ocorre a laceração da pele ou quando há danos em vasos sanguíneos, nervos ou músculos. Quando os vasos sanguíneos são danificados, ocorre um sangramento visível ao redor da lesão. E, em casos raros, pode ocorrer também sangramento interno. A lesão que atinge o nervo e o esmaga, ela pode ser cicatrizada com o passar do tempo, podendo levar até anos para ser cicatrizada. E, em outros casos, é necessário fazer cirurgia para correção. O diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através da avaliação de um médico, que pode diagnosticar a fratura com base nos sintomas, nas circunstâncias que causaram a lesão, ou através de algum exame físico. Porém, é normal o médico exigir radiografia para diagnosticar a fratura. E, em outros casos, ele também pode pedir uma imagem por ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Boa tarde, eu sou Ana Laura e eu vou falar sobre entorse. A entorse ela ocorre quando ocorre a ruptura ou o estiramento dos ligamentos. Os ligamentos eles são tecidos, faixas de tecidos que são responsáveis por assegurar os nossos ossos nas articulações. Grande parte das vezes quando ocorre uma entorse é por conta de alguma prática de exercício físico, como esportes, ou por uma queda. As entorses elas podem ser classificadas como leves, moderadas ou graves. Essa classificação ela depende de como o ligamento vai ser distendido. Uma entorse leve ela vai apresentar dor, inchaço, vermelhidão e sensibilidade ao toque. Já uma entorse moderada ela vai apresentar esses mesmos sintomas, mas ela pode ser que seja necessário o uso de alguma tala ou gesso para fazer o tratamento dela. Já uma entorse grave, pode ser necessária até mesmo uma cirurgia, que é o caso se o ligamento for completamente rompido. Como eu disse, uma torção ela pode ser simples e causar somente uma dor ou um inchaço, mas ela também pode se agravar e trazer danos mais severos. E para o tratamento dessas entorses é algo realmente simples, porque ele consiste em proteger a área
ficar de repouso, usar gelos e compressas. Geralmente, as entorses, elas se curam sozinhas, não necessitando de um tratamento muito específico. Meu nome é Lara e eu vou falar sobre luxação. A luxação pode ser definida tecnicamente como uma perda da congruência articular, que é quando um osso sai por completo de sua posição anatômica. Pode acontecer com qualquer parte do corpo, a articulação, como dedos, cotovelos, joelhos, tornozelos. E essa é uma situação muito grave, muitas vezes até pior que fratura óssea. Possuem 6 tipos de luxações. A luxação traumática, que é quando ocorre mediante uma ação de força, deslocando o aço para uma posição anormal. A luxação congênita é adquirida ao nascimento. A primária é quando acontece repetidas vezes no mesmo local. A patelar é quando a região que fica no anterior do joelho perde contato com a região do femor. A luxação acromioclavicular é a perda da congruência articular da clavícula. E a luxação glenômera é a mais comum, que é quando o ombro sai do lugar. Se o seu deslocamento receber o tratamento imediato, é provável que não se agrave. Mas se a luxação não é tratada a tempo, pode haver problemas permanentes, como dor persistente ou a morte celular de parte do osso ao redor da articulação. O diagnóstico é dado ao observar a área deformada e através de exame de raio-x, que vai evidenciar as alterações ósseas e mais a ressonância magnética. E a tomografia pode ser realizada após a redução da luxação. Meu nome é Sofia e eu vou falar sobre a contusão. A contusão ela é um tipo de lesão menos grave do que a entorse porque ela não provoca grandes danos, uma vez que ela não afeta os ossos, né, os ligamentos. É um problema que ele pode acontecer de forma superficial, afetando somente os tecidos moles, como pele, camadas de gordura, musculatura, vasos sanguíneos ou linfáticos. O que pode desencadear uma contusão pode ser um tombo ou uma pancada em alguma área do corpo. Sendo assim, quando a gente bate uma perna, um braço ou outra parte, por exemplo, o local pode ficar dolorido com uma coloração meio roxa esverdeada por algum tempo, e aí a gente pode dizer que sofremos uma lesão desse tipo. Como os riscos não são altos, o paciente pode ter, no máximo, o processo de recuperação e das atividades atrasadas. Nos sintomas pode haver permanência de dor, inchaço, hematomas com vermelhidão e sensação de calor ou febre na região que foi afetada. Esses incômodos, eles podem demorar mais ou menos tempo para passar, dependendo da intensidade da pancada sofrida e o local em que ela ocorreu. Eu sou a Eliesla e vou falar sobre o tratamento de cada um. E o tratamento da fratura, como ocorre a separação dos ossos em alguns casos, o médico deve colocar esses ossos no lugar, e isso pode ser feito de algumas maneiras. Uma das maneiras é sem cirurgia, que a pessoa receberá anestesia para diminuir a dor e o médico vai colocar o osso no lugar. E como cirurgia, pode ser necessário pregos, parafusos, placas, hastes ou arame para reestruturar a força muscular e a mobilidade da articulação. Em caso de criança, as crianças ainda têm ossos que estão crescendo e em uma área do osso que é chamada cartilagem de crescimento. Se a fratura afetar a placa de crescimento, pode ser necessária a consulta de um especialista. E as lesões da cartilagem de crescimento podem ser monitoradas para garantir que o osso possa continuar a crescer como esperado.
O tratamento da entorse de primeiro grau consiste basicamente em repouso, compressas de gelo e uso de anti-inflamatório e analgésicos. Já no caso de entorse de segundo e terceiro grau, é necessário também imobilizar temporariamente a articulação lesionada. O tratamento da luxação é feito com o uso de analgésicos, que são indicados pelos médicos, né, para suportar a dor, e com a redução da luxação, que consiste em posicionar o osso devidamente no seu lugar. E isso só deve ser feito pelo médico, porque é um procedimento muito perigoso e requer prática clínica, e em alguns casos pode ser necessária uma cirurgia para correção do posicionamento ósseo sob anestesia epidural, como acontece em casos de luxação de quadril. A reabilitação da fratura, ela ocorre com tempo de recuperação que varia de 3 semanas para uma fratura de dedo simples, por exemplo, ou até muitos meses no caso de uma fratura complicada de um osso muito longo. E todas as fraturas requerem exercícios de reabilitação para recuperar a força muscular e a mobilidade da articulação. E a reabilitação da luxação, que é após a redução da luxação, a pessoa deve permanecer com a articulação afetada imobilizada por algumas semanas para facilitar a recuperação da lesão e evitar a luxação recorrente. Depois deve ser encaminhado para fisioterapia, onde deve permanecer por um tempo até que possa voltar com os movimentos normais e nem sempre é necessário fisioterapia também. Se a pessoa for saudável, após uma semana ela já pode estar recuperada. Mas no caso de idosos ou pessoas que permanecem com a luxação por mais de 12 semanas, é preciso fazer fisioterapia mesmo. E é isso. Essas são as referências do nosso trabalho, são todos os links que a gente usou para ter a base de todas as nossas pesquisas. E essas duas imagens que estão aí embaixo, professor, são links de fácil acesso, que você pode clicar e vai direto para o site. E é isso, muito obrigada pela atenção de todos. Certinho, muito bem. Ficou bem organizado também. O grupo de vocês conseguiu chegar no limite, né, do tempo, mas há de se entender porque o grupo de lesão traumato, o conteúdo é muito grande, é muito extenso, né? Então, mas vocês conseguiram falar aí nos 15 minutos aí no limite, né? Mas como o conteúdo é muito extenso, eu já estava imaginando que ia demorar um pouco mais mesmo, tá? Beleza, a gente está numa situação de lesão, a gente não vai conseguir identificar o que é lesão, o que é contusão, o que é fratura. Fratura a gente ainda consegue identificar, mas a lesão e a contusão, elas se confundem muito, né? Então, sempre quando a gente se deparar com casos parecidos, igual quando a gente está falando de educação física, está falando de esporte, está falando de atividade física, quem tiver a ideia, quem tiver vontade, às vezes, de seguir por essa área, a área da saúde, a área do esporte, vai se deparar muito com essas situações, né? E um socorro ideal que a gente pode ter, assim, de início, quando a gente se depara não com fratura, né, mas com lesão e contusão, é o famoso gelinho, né? Então, se a gente tem um gelo aí próximo, vai dar uma melhorada aí, principalmente na dor, né? Não vai resolver o problema. Quem vai resolver o problema vai ser o médico,
o médico vai dar o diagnóstico lá, vai te falar se vai precisar de cirurgia, se vai precisar só tomar medicação, se vai precisar de repouso, se vai precisar de fisioterapia, que é uma parte importante também, principalmente na questão das fraturas, né? Você precisa recuperar os movimentos da região fraturada, né? Então, o primeiro socorro, assim, de imediato, se for lesão e contusão, é o nosso famoso gelo, né? Então, quem tiver o gelo aí próximo já vai ajudar bastante. Ok? Muito obrigado, turma. Parabéns para o grupo. Vamos para o último? Vou apresentar aqui, professor. Convulsão e desmaio, né? Tá dando para escutar? Nitidamente. Bom, boa tarde. Eu sou o Lucas Moraes e nosso grupo ficou responsável por falar sobre convulsões e desmaios. E os integrantes são o Gabriel Silva, eu, Lucas, Matheus, Nicolas, Pablo, Siang e Yasmin. Todo mundo no terceiro G. Primeiro eu vou dar uma introduzida aqui em primeiros socorros, que são ações que devem ser feitas de maneira rápida, depois de um acidente ou de um mal súbito, e visam diminuir e evitar o agravamento do problema. Até que um serviço especializado, SAMU, bombeiro, chegue no local. E essas intervenções são muito importantes porque pode evitar complicações e até mesmo a morte do indivíduo, né? E quem está ali no acidente. Pode passar. E para realizar os primeiros socorros, primeiro deve analisar a situação que a vítima se encontra e também para cada diagnóstico é usado um tipo de primeiros socorros, né? Você não pode usar os primeiros socorros de quem está tendo uma convulsão e quem teve um choque elétrico ou algo do tipo. E essa situação de emergências são as mais comuns são cortes profundos, desmaios, engasgos, queimaduras, convulsões, afogamentos, paradas cardíacas e respiratórias e acidentes de automóveis. E nesse trabalho a gente vai especificar um pouco mais sobre os procedimentos de convulsão e desmaio. Boa tarde, eu vou falar agora sobre a convulsão. Vocês estão me escutando? Tô travando, parece. Sim. Tá. Yasmin, tá dando para ouvir tranquilo, só a sua câmera que tá travando um pouquinho, mas não tem problema não, tá? Pode seguir. Eu vou falar agora sobre a convulsão. A convulsão, ela acontece por causa que a pessoa pode ter alguma doença, como epilepsia, também a falta de açúcar no sangue, também a febre e se ela tiver com abstinência de álcool ou drogas. Esses fatos, eles desencadeiam uma descarga elétrica no cérebro anormal que gera convulsão. E a convulsão, ela dura de segundos, mas pode durar também de 2 a 5 minutos. E depois que a convulsão passar, é normal que a pessoa se sinta confusa e não lembre do que aconteceu. E também quem está do lado da pessoa para ajudar não pode abandonar a pessoa até que ela se recupere completamente a consciência. Mesmo que a convulsão tenha passado, a pessoa tem que ficar lá para ajudar ela. Quem está sofrendo a convulsão. E os procedimentos que se deve tomar durante a crise de convulsão
Os procedimentos que se deve tomar durante a crise de convulsão são deitar a pessoa no chão para que ela não caia e não se machuque, para ela não ter a queda, né, para se machucar. Colocar a pessoa deitada de lado para que ela não se engasgue com a saliva ou com a língua ou até o próprio vômito. E também dar espaço para a pessoa, afastando objetos que estejam muito próximo dela, porque é perigoso ela bater no objeto e se machucar. Desapertar roupas muito apertadas, como gravatas ou blusas, camisetas. E manter a calma e esperar a crise da pessoa passar. Pode passar. E o que não se deve fazer durante a crise convulsiva é tentar imobilizar os membros da pessoa, colocar a mão na boca da pessoa para tentar segurar a língua dela, dar comida ou bebida durante a convulsão e não jogar água no rosto da pessoa. E agora vamos apresentar um vídeo sobre os primeiros socorros da convulsão. Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros em uma vítima de crise convulsiva. Durante a crise, não tente mexer a vítima, ao menos que ela esteja em perigo. Tire de perto qualquer objeto que possa causar ferimentos. Não tente imobilizar a vítima, mas proteja-a de choques e impactos com a ajuda de um pano. Não coloque nada em sua boca, ela não vai engolir a língua. Depois da crise, se a vítima estiver inconsciente, incline sua cabeça para trás para garantir que as vias aéreas estejam livres de obstruções e verifique sua respiração. Deite a vítima de lado, na posição lateral de segurança. Certifique-se de que ela esteja respirando normalmente. Acompanhe a vítima até que ela recupere a consciência. Isso pode levar alguns minutos. Chame os serviços de emergência e não deixe de informá-los se a crise tiver durado mais do que 5 minutos ou se houve mais de uma crise. Se a vítima for uma criança, se a vítima não tiver recuperado a consciência ou se esta for a primeira crise convulsiva da vítima. Bom, agora eu vou falar sobre o desmaio, né? O desmaio nada mais é do que a perda súbita de consciência e do tônus postural. E geralmente ele tem uma recuperação rápida e espontânea. E ele pode ser um reflexo de algum sintoma, de alguma doença que pode estar no organismo. E em alguns casos pode ser percebida como se fossem avisos prévios. Geralmente a pessoa pode sentir tontura, mal-estar, enjoo e até mesmo alteração na visão. E também é muito comum sensação de calor e repentina. E de modo geral, o desmaio ele é a diminuição do fluxo de sangue para o cérebro. E isso pode ser causado por diversas coisas. E são divididos em 2 tipos, que são benignas, as causas benignas e as causas malignas. As causas benignas, elas podem ser consequentes
de reflexos do nosso organismo, como a hipotensão, que é a diminuição brusca da pressão arterial, que pode acontecer devido a longos períodos que a pessoa fica em pé e também em ambientes muito quentes ou abafados. E causas malignas, né, que são as piores, que podem ser causadas por arritmia fatal ou quando a pessoa sofre um acidente de automóvel, por exemplo. Bom, agora eu vou falar sobre o pós-desmaio. Primeiro você tem que verificar como é que está a respiração da pessoa, a pulsação dela. E se ela não estiver com respiração, pulsação tiver muito fraca, chamar a ambulância imediatamente. No entanto, se apresentar pulsação, respiração, seguir esses passos. Pode passar, Nicolas. Só uma coisa assim, só que eu não tá ligado? Não, é que eu não tô em casa aí. Gente, eu não tô em casa, eu tive que vir aqui pro banheiro público pra me falar. Vai. Por isso que eu tô até assim, meia, porque eu tava correndo. Bom, os procedimentos. Você tem que deitar a pessoa no chão, de barriga pra cima, e elevar as pernas dela em relação ao corpo e à cabeça. E coloque a pessoa da vítima de lado, porque pode causar risco de vômito. E risco causar para pôr a cabeça de lado para evitar a asfixia. E afrouxar as roupas da pessoa, botões, zíperes para facilitar a respiração da pessoa. Ficar comunicando-se com a pessoa, mesmo que ela não responda. E checar também, caso ela cai, para ver se não tem nenhuma lesão. E se tiver alguma, estancar a hemorragia. E é muito importante também você ficar com a vítima até a ambulância chegar, para evitar a aglomeração das pessoas e comprometer a respiração da pessoa dessedentada. Agora eu vou passar também um vídeo sobre o desmaio. A Unimed. São várias as causas de desmaio e você não vai agir sobre todas elas. Mas é muito importante você agir numa situação de parada cardiorrespiratória. Então você precisa colaborar. Quando você se depara com uma situação de desmaio e você é uma pessoa leiga, não é um profissional da saúde, primeiro, segurança da cena. Veja se está seguro. Depois você confirma se o paciente está inconsciente. Chama ele vigorosamente. Confirmou que ele não responde, peça ajuda, peça o socorro. Pedindo socorro, vai identificar se o paciente respira ou não. Verificou se ele respira ou não, ele não respira, ou ele tem uma respiração agônica de uma incursão a cada 20 segundos, então você pode começar a compressão no tórax. Com os braços estendidos, a primeira mão espalmada no centro do peito, entre os mamilos, e comece a fazer uma compressão de 100 a 120 por minuto, deixando sempre o tórax retornar à posição natural, enquanto vem o socorro. Se tiver alguém para te ajudar, a cada 2 minutos toque o socorrista nas compressões. O que não deve ser feito em situações de desmaio? Não dê tapa na cara do paciente, tentando acordá-lo. Não jogue água para sair do desmaio. Não tente desenrolar a sua língua, enfiando a mão dentro da boca da vítima. E nunca ofereça líquidos para ele ingerir. Nunca substitua o socorro profissional por ações de primeiros socorros. Todos os treinamentos que nós orientamos é para que você possa ajudar enquanto o socorro profissional chegue. A Unimed Campo Grande, por internet. Essas são as referências do nosso trabalho e muito obrigado pela atenção. Ok, meninos, tempo dentro do esperado, tranquilo. Ficou faltando aí o Nicolas, né? O Nicolas estava fazendo a apresentação, né? E a Ciang poder aparecer aí na câmera para a gente poder ver ela se apresentando. Mas ela justificou aí, depois a gente faz as devidas observações. A minha câmera não apareceu não, professor? Ah, apareceu, só na última vez, agora que não. Ah, tá. Tá, mas tranquilo.
Em relação ao conteúdo, tem alguém aqui na turma que conhece, que tem algum parente, algum conhecido que tem epilepsia? Meu vizinho tinha. A minha mãe tem. Tem? Você já se deparou com alguma crise? Não, faz tempo. Que, tipo, ela já teve, mas quando eu era menor, eu não lembro. Então, hoje em dia. Eu já. Já? Você já deve ter, então, a experiência de estar convivendo com a situação, né, João? Ele tava lavando a rua aqui, aí do nada ele parou. Ele meio que congelou e ficou parado. Parece que ele tomou um choque, sabe? Sim. Aí começaram a ajudar ele lá. Eu era pequeno, mas foi esquisito. A parte da... Quem falou que a mãe tem epilepsia aí? Eu, Gabriel. Ah, tá. Eu confundi. Eu achei que você tinha falado que foi o vizinho. Não, foi o João. Muitas das vezes quem tem epilepsia faz uso de medicamentos, né? E, às vezes, a falta desse medicamento causa as crises, né? Então, a gente tem que saber agir nesse sentido também. A parte de desmaio tem várias causas, né? Eu, por exemplo, eu já passei por uma situação de desmaio já. Eu tinha mais ou menos lá para os meus 19 anos. Gostava muito de praticar esporte, mas não gostava muito de comer, né? Então, aconteceu de, às vezes, eu estar jogando um futebol e à noite, nesse dia, tinha uma festa, né? Então, eu saí do futebol, não comi praticamente nada, né? Fui para minha casa, me arrumei lá e fui para a festa. Na festa, não tinha nem 10 minutos que eu estava lá e eu sofri um desmaio por conta disso, por conta da queda de pressão, por falta de, na verdade, a queda da glicose, né? Que foi a falta do açúcar, a falta da alimentação adequada. Então, o desmaio ele tem várias causas, né? E a falta de alimentação, às vezes, adequada é uma delas. Beleza? Tranquilo, meninos? Ó, encerramos hoje agora. Olha lá, ó, 5 vezes por má alimentação. Desmaio por falta de alimentação acontece muito, tá? Às vezes é uma coisa assim que a gente... Olha lá. Vai aparecendo aí um monte de gente aí. Às vezes a gente acha que é uma coisa assim tão banal, né? Mas que acontece muito, e por conta de um desmaio pode acontecer uma outra situação de acidente que vai agravar o seu problema. Então, Eu fui cortar o cabelo 11 horas da manhã, aí eu na pressa não comi nada. Aí o que aconteceu? Eu desmaiei cortando o cabelo. Então. Isso, às vezes, no meu caso, a gente se depara muito com isso em escola, pela questão de, às vezes, muitos alunos, principalmente quem estuda de manhã, sair de casa sem colocar nada na boca, sem comer nada, e vai para a escola. Aí chega na hora da educação física lá, passa mal, às vezes desmaia, mas é por falta da alimentação mesmo. É por isso que existe até aquela regrinha lá de, vamos colocar aqui uma média de 3 em 3 horas, você tem que colocar alguma coisa na boca, tem que comer alguma coisa. Eu já tive muito problema com isso porque eu tomo remédio para hipotiroidismo e tem que ficar em jejum meia hora depois que você toma, e você tem que tomar todo dia de manhã. E aí, quando eu acordava atrasado, eu tomava o remédio e não dava tempo de comer, porque tem que esperar meia hora. E aí eu saía de casa e, tipo assim, eu ficava enjoado o resto do dia, porque quando você fica com fome por muito tempo, tem uma hora que sua barriga começa a não querer, tipo assim, fica enjoado, tá ligado? Tipo... Isso, no seu caso ainda é pior, porque você tá com o estômago vazio e ainda tá tomando a medicação ainda, que vai contribuir aí pro problema. O problema, no caso, né? Mas nesse caso, Júlia, é sempre bom ter uma barra de cereal, alguma coisa aí dentro da bolsa, dentro da mochila, porque precisou sair... Eventualmente, eu aprendi a conviver por, tipo assim, sempre levar alguma coisa para comer depois, porque eu já tomo esse remédio faz uns 8 anos. Mas no começo, assim, a fase de adaptação era muito complicado, porque aí eu ficava, tipo, horas sem comer, sendo que tinha que ser 30 minutos, só que aí, por causa do tempo, não dava. Tá vendo, assim, que é uma...
Se a gente for, vamos pegar aqui todos os trabalhos que vocês apresentaram hoje. E se a gente pegar tema por tema, tirando a parte da convulsão, vamos pegar a parte do desmaio, a gente fala, mas desmaio parece que é uma coisa tão simples. E não é. Porque a partir dele, a gente pode causar uma outra situação aí, né, que vai agravar o seu problema. Aí pode acontecer uma lesão, depois de um desmaio, talvez você pode, às vezes, estar lá preparando um almoço, né, preparando uma refeição lá. Esse desmaio seu vai fazer você, às vezes, tocar lá no fogão e causar um incêndio. Esse desmaio pode causar um afogamento se você estiver próximo de uma piscina. Né? É isso aí, João. O desmaio pode ser a ponta do iceberg. Ele pode causar um problema maior. E o desmaio em si, dependendo da situação, não é uma coisa tão grave, né? Porque muitas das vezes o desmaio ele dura pouco tempo. Chega um determinado momento aí, você volta à sua consciência, mas ele pode causar diferentes problemas aí. Então, todos os temas que vocês falaram hoje, os que vão ser falados na semana que vem, de certa forma, um contribui com o outro. Um complementa o outro e um pode ser a causa do outro. Certo? Então, era isso, turma. Em relação às apresentações de vocês, todas foram muito boas, tá? Vocês conseguiram cumprir aí os critérios que foram pedidos aí no trabalho. E eu vou colocar agora lá no Google Sala de Aula uma lista de presença para quem estava aqui hoje, tá? Lembrando que quem apresentou hoje tem que estar presente na semana que vem também, porque na semana que vem vai ter uma outra lista de presença. Ok? Vou colocar lá no Google Sala de Aula. Vocês entram rapidinho lá, preenche essa lista e papo encerrado. Certo? Vou encerrar aqui a minha gravação.